Oi, gente! O programa Entre Elas de hoje é especial. Estamos aqui na 4ª Festa das Colheitas, diretamente dos pavilhões da Festa da Uva. Também o programa de hoje é alusivo ao Dia Internacional da Mulher e eu estou com elas, as vereadoras eleitas para a 19ª legislatura. Tem aqui ao meu lado a vereadora Rose Frigeri, vereadora Marisol Santos, vereadora Sandra Boneto, vereadora Daiane Melo e vereadora Andressa Marques. Temos também as vereadoras Estela Balardim e Andressa Malman, que não puderam estar hoje conosco por motivos pessoais. Bom, quero dar boas-vindas para as nossas convidadas da casa, né? E eu vou começar então a fazer uma pergunta, todas respondem. E a minha primeira pergunta é a seguinte: bom, a gente tinha na última legislatura 5 vereadoras, passamos para 7, foi um aumento, um novo recorde para a Câmara. O que vocês acham que se deve esse aumento da participação das mulheres dentro da Casa do Povo? Rose, vamos começar por você, que está do meu ladinho. Então. Tudo bem, então, obrigada. Bom, eu acho que tem vários fatores, mas se nós formos ver, 7 mulheres são 30%. Então, talvez a questão da cota obrigatória para concorrer e também algumas outras leis, como a questão do fundo eleitoral, que garante verbas também para as mulheres, ajudaram a ter mais mulheres na política. Mas aqui em Caxias ela está além de todo o país. A média de mulheres no país é 18%, nós estamos com 30%. Eu acredito que se fez muita campanha, inclusive nos últimos anos, na própria Câmara, nós éramos 5, nós falávamos muito sobre isso. E a população, então, de certa forma, está enxergando a importância de ter uma representatividade. Porque eu sempre digo assim, nós mulheres discutimos todos os assuntos. Transporte, saúde, educação, mas as questões específicas das mulheres, só nós levamos para a Câmara. E nós, aqui as vereadoras, em vários espaços, tem esse debate. E eu acho que a população enxergou que quem ganha é o cidadão, a cidadã caxiense e a democracia, porque nós somos metade da população. Então, ainda estamos subrepresentadas e lutaremos para ter uma real representação, que é, no mínimo, metade de mulheres 50%, eleitas. 50%. Marisol, o que você acha desse aumento, assim, então, de 5 para 7, de 23 vereadores? Já estamos melhorando. Melhorando, é bem isso, Cris. Para ti, assim, a minha saudação para as colegas vereadoras, para quem está nos acompanhando. Primeiro, é uma alegria estar aqui, né? Que lindo, mais uma vez, ver a nossa Câmara de Vereadores com um stand bonito, recebendo as pessoas e podendo ter esse acesso, né? Essa aproximação com a comunidade também na nossa Festa das Colheitas. É a terceira vez que a gente grava aqui, né, Mari? Exatamente, que isso é muito legal, né? A gente tem que estar aqui, tem que estar falando sobre os assuntos aqui, recebendo as pessoas para discutir isso. E eu falo sobre isso porque eu acho que a nossa participação aqui, além de tudo que a vereadora Rose já trouxe, a nossa participação assim, pertinho das pessoas, também é algo que movimenta e que mobiliza. Porque elas estão nos vendo, né? Eu sempre digo, como é que a gente chegou? Como é que eu cheguei aqui? Eu nunca pensei nisso, nunca na minha vida eu tive a intenção da política, nunca pensei sobre isso. Mas como é que em algum momento aconteceu essa virada de chave? É porque outras mulheres vieram antes da gente e conseguiram nos inspirar. E aí eu falo de várias ideologias partidárias, pessoas diferentes, com ideias diferentes, mas que a gente vê nesses lugares e pensa, consciente ou inconscientemente, a gente se dá conta de que a gente também pode estar nesses lugares, né? Então eu acho que além de tudo isso, da questão importantíssima, né, da cota, do fundo partidário, né, dessa preocupação que é obrigatória, mas que aos poucos ela vai crescendo, dos partidos irem preparando lideranças, enfim, tem essa questão de estarmos. A gente precisa estar presente, mostrar o nosso trabalho, que isso vai inspirando outras pessoas. Esses dias eu tive a oportunidade, outras vereadoras também, de conversar com jovens, né, pra gente falar sobre a conquista do voto feminino, a importância disso. E aí, num dos lugares, eu disse para as meninas, né, eram só meninas aquele dia. E aí eu falei para elas, para as jovens, se vocês imaginem que em algum momento alguém venha fazer uma assembleia, que venha fazer uma discussão sobre, sei lá, a comemoração do Dia da Mulher, ou melhor ainda, eu brinquei com elas, sobre a questão dos banheiros femininos aqui na escola, né, no lugar onde nós estávamos. E se só homens discutissem? Teria algum sentido para vocês? Não, né? Era assim até ontem. Hoje a gente está lá para discutir coisas que são nossas e que a gente precisa ver. Agora, o que é nosso?
como bem disse a vereadora Rose, e a gente bate nessa tecla desde a outra legislatura, coisas nossas não são só, apesar de serem muito importantes, as pautas femininas, como o combate à violência, como a saúde materna, como essas questões mais específicas. Não, elas são todas. Porque a gente anda de ônibus, porque a gente precisa da creche, porque a gente precisa de infraestrutura, enfim. Então, acho que a inspiração é importante. A gente pensar nisso em ter exemplos e poder inspirar outras a ocuparem esses lugares. E se a gente for parar para pensar, a participação da mulher na política é relativamente recente. Esse ano, a gente está comemorando 93 anos do voto feminino. Do voto, né? E quantas mulheres participaram nos 133 anos da Câmara, né? As presidentes foram 2, né, Mari? Você foi uma. Foram Desculpa, 3, né? 4. Foram 4 ao todo, 2 na última legislatura. 2 na última legislatura. Já é um aumento. Estamos melhorando, crescendo. Sandra. Bom, Cris, muito obrigada por esse espaço. Obrigada, colegas, por a gente estar juntas. Afinal de contas, a gente é 7 de 23. É muito pouco. É muito pouco porque a gente gostaria de ser a metade. No mínimo. Mas é isso, no mínimo. E para a gente chegar neste local que a gente chegou, todas nós mulheres, a gente teve que enfrentar muita coisa. Muitos preconceitos, isso não é para ti. Mas para todas as mulheres que estão nos assistindo hoje, elas podem estar aonde elas quiserem. Porque tem que querer. A questão da política é um querer. Às vezes as pessoas dizem, mas tem muitas discussões que vocês mulheres não vão saber. Mas eles, homens, não sabem das nossas discussões. Então, sim, a gente é metade da sociedade ou mais e a gente precisa, sim, representar essa parcela da sociedade. E, sim, concordo com a Marisol. Eu acredito que todas nós somos fonte de inspiração para alguém. A minha assessora disse semana passada que quando ela me conhecia, minha assessora comunitária, que quando ela me conhecia em Forqueta, que ela era menor que eu, uns 4, 5 aninhos a menos só, ela admirava o jeito aguerrido que eu já trabalhava, que eu já fazia. Então, de alguma maneira, a gente já era inspiração para as pessoas que estavam ao nosso redor. E hoje, que nós juntas sejamos inspiração para Caxias do Sul e para mais mulheres estarem na política, estarem em cargos que talvez digam lá atrás que não eram para mulheres, mas sim, que são porque elas querem e elas podem. Com certeza são inspiração, com certeza são. Daiane. Oi, Cris. Oi, vereadoras. É um prazer estar com vocês. E é muito difícil falar depois, né? Estarmos aqui, né, Andressa? A gente vai pegando diversas coisas. A questão das mulheres, ela está muito implícita nas escolhas, né? E nas escolhas e nas renúncias, como a vereadora Sandra diz, né? A gente escolhe estar e, ao mesmo tempo, no caminho, para estar na política, a gente tem que estar renunciando diversas outras coisas e conciliando tantas outras. Eu acredito que esse aumento se dá também pela questão do fundo partidário, também pela fiscalização maior na questão dos partidos a respeito das mulheres. Então, os partidos, querendo ou não, estão se preocupando um pouco mais, mesmo que seja para responder à questão na justiça, mas estão se preocupando mais em ter as mulheres realmente concorrendo. E acredito sim que a gente vai se tornando inspiração. Outras mulheres vieram antes e nos inspiraram a estar nessas lutas, e agora a gente está aqui e outras mulheres daqui a pouco vão se candidatar nas próximas eleições para estarem nesses espaços, porque elas também acabam enxergando que isso se torna possível no momento. Eu me lembro, sempre participei de política, estar no meio da GNPTF e Ana Corso, né? Que eram mulheres que, querendo ou não, elas faziam seus espaços na Câmara. E elas eram 2. E daqui a pouco, mais uma, e assim por diante. Na outra 5, nessa 7, na próxima 10, 15 e daqui a pouco 20, né? Por que não? Então eu acho que isso é uma construção e a gente estando presente nos espaços, quanto mais espaços possíveis, a gente com certeza vai mostrando a diferença que faz uma mulher. Porque
como a vereadora Rose falou, as pautas de mulheres, elas são nossas, porque isso realmente os homens não fazem, na maioria das vezes não levantam essas causas. Mas de todas as outras, como a vereadora Marisol falou, a gente participa no ônibus, na UBS, na creche, então a gente participa, então a gente tem, às vezes, muito mais bagagem para discutir esses assuntos. E é essa a importância de a gente estar discutindo todos os assuntos e as pessoas, a comunidade como um todo, homens e mulheres, veem a nossa percepção e opa, pera lá, foi uma mulher que levantou essa situação. Então, acho que isso nos engrandece e engrandece o debate, né, as políticas públicas e automaticamente outras mulheres acabam participando também por isso. Se engajando também, né? Se engajando também. Andressa. Então, primeiramente, desejar força e um abraço, mandar um abraço para as mulheres que estão nos acompanhando, né? Porque é o nosso dia, é o nosso mês. A gente está passando por um momento de grandes festividades, mas também comemoração, né, celebração das nossas lutas e das nossas conquistas. Dizer que eu admiro todas as minhas colegas, né? Então, nós somos diferentes, somos de partidos diferentes, de ideologias, trajetórias diferentes, mas se todas chegaram aqui é porque nós temos motivos óbvios, nítidos e com muita luta, né, gurias? Não foi fácil para nenhuma de nós. Muito menos para que nos antecederam, mas por mais que a gente tenha conseguido chegar aqui pela luta de outras também, para nós também não foi fácil por vários motivos, né? E eu acredito que essa nossa conquista, ela se deu por várias questões, né, Cris? As minhas colegas já comentaram, mas com certeza uma delas foi pela luta das mulheres, como a gente falou, parece óbvio, mas acho que precisa ser dito. A vereadora Rose comentou sobre essa questão dos 30% de mulheres que nós temos na Câmara e que é a nossa cota também. Querendo ou não, foi todo um movimento que houve para que nós tivéssemos essa cota de 30%. Foi a luta das mulheres, claro, de homens também, né? Ontem até participando do descerramento da placa de presidenta da vereadora Marisol, o prefeito Adiló comentou que ele apoiava o fato das mulheres, né, serem metade do parlamento das eleitas e não só das candidatas. Me surpreendeu, porque não é todos os dias que a gente vê um homem defendendo isso. Porque muitas vezes, daqui a pouco, os nossos colegas veem isso como um perigo para eles. Ah, as mulheres vão tirar espaço. Sendo que, na verdade, é democracia, né? E se nós somos a maioria da sociedade, se nós estamos em todos os espaços, é muito justo que nós estejamos no parlamento. E tem um outro motivo também que eu acho que a sociedade hoje, ela quer se ver mais representada. Então eu ouvia muito que as pessoas queriam mudança, que as pessoas queriam ver as mulheres, pessoas diversas, diferentes. Eu acho que nós mulheres temos essa forma de atuação que, querendo ou não, é uma forma mais coletiva, é uma forma mais acolhedora, né? É um jeito mais próximo, como disse a vereadora Marisol, das pessoas. E as pessoas, elas gostam disso. Elas gostam quando a gente se envolve, quando a gente acolhe, quando a gente escuta, né? E isso é um jeito que nós aprendemos historicamente, socialmente, na nossa forma de atuar, digamos assim. Então, acho que a sociedade também começou a abrir mais os olhos, né, para essas questões e quer nos ver também nos espaços. É claro que a gente não vive só de avanço. Então, a gente avançou muito, não quer dizer que a gente não tenha retrocessos no meio disso. Então, como que a gente vai garantir 100% a nossa representatividade? A gente precisa de garantias legais, né, de programas, de ações, de coisas que nos tragam essa segurança de que nós teremos os nossos espaços. E, claro, nem sempre será nós. E tá tudo bem, a democracia é sobre isso. Mas eu quero que outras mulheres tenham essa oportunidade também. E sem dúvidas nenhuma, todas nós inspiramos, né, gurias? A gente foi inspirada por muitas mulheres. Então, todas as mulheres que eu olho, que me antecederam, independente das ideologias, eu penso, meu Deus, o que essa mulher não deve ter passado na sua época, né? E agora eu tenho certeza que a gente vai deixar um legado bem importante também para as que virão. Porque eu acredito que ainda é difícil ser uma mulher na política, né? Então, quando atrás deve ter passado muito mais coisas. Até, Andressa, tu comentou, a cota hoje, me ajudem até, dentro de cada partido é 30%, tem que ter no mínimo 30% mulheres concorrendo, né? Isso. Na verdade, é o 70-30, né? 70%, 30%. Poderia ser o contrário. Poderiam ser 30% de homens, 30% de homens e 70% de mulheres. Mas a gente sabe que é um pouco mais difícil ainda, né? 30% das mulheres. No mínimo 30%. No mínimo. Então é legal só para trazer esse dado para o pessoal saber que já existe dentro da eleição um mínimo dentro do partido para concorrer de mulheres. E vocês citaram muito de inspiração, assim, aqui, né? Que são inspiração, que tiveram inspiração. E eu queria muito ouvir de vocês quem que inspirou vocês, né? Se foi alguém famoso ou não, ou foi a mãe, ou foi, né, alguém mais do cotidiano de vocês. Queria saber quem que inspirou vocês para irem para a política, para estarem na política.
Pode ser. Pode começar falando dessa já? Vamos fazer uma rodada ao contrário. Claro. Então. Na verdade, assim, eu acho que todas nós, de alguma forma, a gente foi incentivada também por pessoas desde criança. Acho que isso vai se dando, a nossa liderança vai se dando desde a infância, né, gurias? Mas, então, a minha família sempre falava pra mim, Andressa, tu consegue, participa, me instigava muito a participar das coisas do bairro, da escola. Então, isso foi me causando, assim, uma vontade mesmo de colaborar, né? Meu pai, mesmo com todo o conservadorismo que a gente sabe que a sociedade tem, sempre foi um grande incentivador. Ele me dizia, né, não é porque tu é mulher que tu não consegue fazer isso. E isso foi me colocando, não, então eu posso. Então a minha família foi essencial. Mas claro que tem mulheres, né, na política que acabaram me inspirando, assim. Uma delas é uma mulher que eu tive até a oportunidade de trabalhar, né? Ela é a Manuela Dávila, acho que todo mundo conhece. A Manuela, ela foi uma das primeiras jovens eleitas, né? Ela foi eleita vereadora em Porto Alegre há 20 anos atrás, com 23 anos. Numa época que praticamente não tinha jovem na política. Hoje nós temos uma bancada de jovens na Câmara de Vereadores. Naquela época a gente não tinha nem jovem nem mulher. É até legal falar que a vereadora Estela entrou com 21 anos, foi Exatamente, a foi a mais jovem, né? A Estela, na outra legislatura. E aí a Manu, ela abriu caminhos e ela conta, inclusive hoje, que quando ela foi eleita a primeira vez, ela não achava que ia ser eleita. E o fato dela ser eleita foi uma surpresa para ela e para todo mundo. Né? Ela foi muito bem votada como vereadora, como deputada, enfim, tem uma trajetória política que hoje ela é reconhecida no Brasil inteiro, inclusive no momento não é parlamentar por uma decisão dela. Porque ela diz que o parlamento é muito duro e que ela quis dar uma saída do parlamento. Eu creio que em algum dia ela volte, mas ela saiu justamente para poder pensar os processos dela, a família, dedicar energia para outras coisas, mas continua sendo militante. Então a Manu foi uma pessoa que me inspirou por ela ser essa protagonista, ela foi vanguarda no momento que não existiam jovens e mulheres na política. E aí é isso, ela abriu caminho para mim, para muitas outras, e depois esse debate foi ficando mais natural, digamos assim. Hoje é normal, né? Tu vê uma pessoa como eu, como a Estela, como nós, nos espaços de poder. Naquela época causava muito impacto, assim. A Manu tem várias fotos dela sozinha no meio de um monte de homem, e geralmente homens mais velhos, né? Então isso traz um pouco do que já foi a política no nosso país. Daiane. Então, Cris, eu tenho muita inspiração na minha família, né? Meu avô foi o primeiro morador do bairro Fátima e lá ele foi muito político, mesmo não estando na política, mas ele foi responsável por buscar muitas conquistas para o bairro, como trazer a rua, depois trazer a luz, a água, né? Então, os asfaltamentos, essas coisas assim. Então, eu fui muito incentivada por eles e meu pai é meu número 1, assim, é meu incentivador número 1. Tudo que eu disser que eu for fazer, seja na escola, quando eu era representante de turma, de Grêmio Estudantil, ele estava sempre me instigando a fazer mais, a ser mais, a buscar isso. E na política... As duas incentivadas por homens, né? Isso, exatamente. O meu pai, eu digo assim, a primeira coisa que ele vai estar olhando, assim, é o que eu falei na Câmara, como é que foi, ele vai me dar uma opinião, ele está escutando a rádio, ele já lembra de alguma coisa, ele já me liga. Então, ele é minha inspiração, assim mesmo, dele. Na política, a gente teve grandes figuras como a vereadora Geni Petef, né? Então, eu trabalhei para ela como estagiária, trabalhei com ela em campanhas políticas e eu achava muito interessante ela também na questão rodeada de homens, assim, e ela tinha que ser muito firme. A vereadora Geni foi muito firme em todas as decisões dela, ela era muito presente na Câmara de Vereadores, como vereadora, né, em outros cargos, enfim. Então, ela é uma inspiração política. Mas ao longo do tempo a gente teve inspirações assim que eu acho importante, sabe? Por exemplo, agora que eu tô no PL, a questão da Michelle Bolsonaro, a questão das lutas pelas mulheres, pela inclusão. Então são coisas que me incentivam a estar nesses espaços, porque eu acho que podemos fazer a diferença por ver mulheres fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. A minha inspiração de vida comunitária foi a minha nona Severina. A nona Severina era uma mulher que tinha o 4º ano. Na época, na colônia, diziam isso. E quando a professora faltava, era ela que ia dar aula para as crianças da escola, justamente porque ela sabia ler e escrever e fazer conta. Então, isso já era essencial e ela podia dar aula quando a professora faltava. Ela estava sempre envolvida na comunidade. Ora ajudando as pessoas, ora fazendo comida, ora trabalhando na roça, cuidando dos seus 7 filhos.
ainda ela tinha tempo para cuidar de tudo ao redor dela. Então, ela foi a minha inspiração de vida comunitária. Eu acho que naquela época elas já faziam política do jeito delas, né? Exato, e eu acho que as primeiras políticas, né, mulheres na política, eram mulheres anônimas que faziam do lado dos seus maridos, né, dos seus esposos, a vida em comunidade. Eu sinto que era isso, porque é o que eu percebia da minha nona. E ela tinha tempo para tudo. Ela tinha tempo para o taconar, que era remendar as roupas da colônia. Ela tinha tempo para fazer um crochê. Ela tinha tempo para fazer uma geleia de uva, que na colônia tudo é marmelada, né? Ela tinha tempo de fazer tudo e ainda se dedicar para os afazeres da comunidade. Então, a minha inspiração vem da minha família, da nona Severina. Claro que depois a gente entendeu o que era a vida política e tiveram várias mulheres que nos inspiraram, né? Geni Petef, Gladys Frisso, mulheres que com afinco sempre trabalharam para a comunidade. Então, eu acredito que essas mulheres são percursoras e que a gente tem essa inspiração e esse jeito de ser justamente porque elas nos inspiraram, nos mostraram alguns caminhos para hoje a gente estar aqui. Mulheres da nossa cidade, né? Para vocês exemplos da mulher da nossa cidade. Eu acho que a gente sempre vai ter alguém que tem uma ligação ideológica, né, com a gente como uma inspiração. Então, para mim, quando eu entrei na política partidária, a primeira pessoa com quem eu conversei para entender, vamos lá, o convite era do PSDB. Deixa eu entender um pouco melhor o que é a social-democracia. Eu fui imediatamente buscar Paulo Iores, que para mim é uma pessoa que ela tem a clareza de fazer a política como se ela não estivesse fazendo a política partidária, com aquilo que efetivamente ela acredita. É aquilo que a gente costuma dizer na vida política, às vezes, poxa, mas isso aí fazer o quê? É do jogo. É o jogo bom, não é o jogo sujo, não é o jogo de conchavo, é o jogo que a gente joga todos os dias, aquele que vale a pena e que a gente acredita. Então, a Paula, nessa questão ideológica partidária, é uma das minhas inspirações. Mas eu não tenho dúvida que está aí, é na família que a gente forma isso, né? E eu sempre digo, os meus pais sempre foram envolvidos, e às vezes eu dizia, pai, pelo amor de Deus, que tu vai ser presidente do clube? Porque seu patrão do CTG é só incomodação. E a gente vira igual, né? A gente acaba repetindo. É porque é do sangue, né? E aí, eu digo muito, e as pessoas dizem, essa tua veia política vem do teu pai. Meu pai concorreu a vereador algumas vezes, meu pai foi coordenador da 25ª Região Tradicionalista também e tal. E aí eu dizia, não, o pai sempre gostou. Eu acho que o fato de eu entrar na política partidária deu a ele uma grande alegria. E a minha mãe, há um tempo atrás, disse, não sei por que tu fala que o teu pai que é o teu sangue político. Quem é do sangue político sou eu. Que eu sempre fui a mais briguenta, eu que ia pra rua pra reclamar do não sei o quê, Eu disse, é verdade. Eu acho que eu sou muito mais a minha mãe nisso. Então, são deles, assim, né? Eu acho que a inspiração é a que vem de casa. E a inspiração não para a política partidária. A inspiração para não ter medo de defender aquilo que acredita. E não baixar a guarda quando eles vêm achando que estão com tudo e vão dar um discurso e que a gente vai ficar melindrado e vai chorar, né? Vai ficar tristinha e vai ficar quietinha. Não vai. A gente vai defender aquilo que a gente acredita e vai dizer o que a gente pensa. Então, eu acho que esse é o papel da família, né? E o da minha família sempre foi assim, de encorajar para aquilo que a gente acredita que é importante fazer. É legal que tu trouxe isso, porque a mulher é vista como sexo frágil, né? E aqui a gente não tem nada, muito pelo contrário, a gente tem muita força, porque a gente precisa mostrar a opinião, a gente está num lugar público que precisa da nossa força, mostrar nossas ideologias. E eu acho que é isso que vocês mostram, estando num espaço de política e de poder. Rose. Pois é, só para um ganchinho, depois eu falo. Essa questão aí, em qualquer lugar, seja numa escola, a gente chama reunião de pais, mas só tem mães. Nos movimentos de bairro, em qualquer organização, e não só de agora, na República inteira, no Brasil, República, sempre foram as mulheres a maioria. Em qualquer luta, em qualquer... faltou água no bairro, sempre as mulheres são a maioria. Elas começam a diminuir conforme o poder. Pode pegar a Associação de Moradores, agora até tem bastante mulheres presidentes, mas a UAB nunca teve uma mulher presidente. Então, na base, sempre foram as mulheres. Aí, conforme chega no poder, elas vão, porque elas se exigem mais também.
e a sociedade exige mais delas. Verdade, é verdade. E eu, assim, ó, eu sou meio... Com 6 anos, até agora a gente estava falando da ditadura e tal, com 6 anos o meu irmão tinha 16, ele foi arrancado da mesa de jantar, nós estávamos jantando, pela ditadura, ele era presidente do Grêmio do Cristóvão, enfim, e ele foi levado pela ditadura, foi muito torturado, ficou meses desaparecido, ficou na ilha, lá em Porto Alegre, ele tinha 16 anos. Eu tinha 6, eu ia fazer 6. Eu já vivi isso aí. O meu pai, um ano antes, ele era presidente dos sindicatos metalúrgicos, ele era sindicalista, ele foi cassado do sindicato. Eu lembro com 5 anos ver meu pai cavando, meu pai e a minha mãe cavando embaixo do porão, aqueles porão de chão, para esconder livro, para escrever documento, nem era nada subversivo, mas qualquer livro. Então, eu vivia isso dentro de casa. Mas eu dizia, eu quero ser rico para botar um hospital para os pobres. Aí minha mãe dizia assim, tu quer ser rica para quê? Para botar um hospital para os pobres. A vida inteira me cobravam isso. E quando eu tinha 11 anos, foi minha primeira eleição de candidata a presidente do Centro Cívico, que a ditadura tinha acabado com os grêmios estudantis, e era o Centro Cívico. A gente tinha que entrar com o mapinha do Brasil, arrear e hastear a bandeira todos os dias, mas era uma participação no Clemente Pinto, que era uma escola estadual. Nesse mesmo ano, meu pai era presidente do Círculo de Pais e Mestres, que a maioria era mães, mas era pais e mestres, e minha mãe era presidente do Clube de Mães. Então, eu tive uma família inteira que participava do movimento. Minha irmã participava dos grêmios, meu irmão tinha passado por tudo isso. Por sorte, ele não foi torturado, mas nunca mais esqueceu, isso não se recupera, mas ele não foi morto pela ditadura, está vivo até hoje, né? Então, desde sempre, eu não lembro de eu ter algum momento da minha vida de não ser militante, de não estar em algum movimento, em alguma luta, né? E claro, para concorrer só foi em 2020, porque eu fugia muito disso. Mas sempre participando. Então, eu não tenho dúvida que a minha inspiração foi minha família, mas eu não sei nem se eu teria uma pessoa assim, porque eu tenho muito essa questão da luta coletiva, sabe? De ouvir matérias, de ver pessoas lutando e de emocionar com a luta até de pessoas anônimas, né? Então, eu acho que é isso, mas claro, a gente se inspira. Todo mundo falou alguma dos seus partidos, né? Eu não tenho dúvida, por exemplo, que a presidente Dilma, para mim, é uma mulher que lutou muito, que é um exemplo, é uma inspiração, né? A própria Denise Pessoa, que ela é mais jovem que eu no movimento, ela já cansou de me dizer, tu é uma inspiração para nós, porque eu sempre tive no movimento, mas ela é uma inspiração também, né? E muitas outras mulheres, mas eu acho que eu não tive, assim, uma figura que me inspirou. Acho que foi minha vida que foi sendo construída dessa maneira. Que foi sendo conduzida, assim. Dessa maneira para a luta, né? Não Sim. necessariamente no parlamento. Sim, a vontade de fazer mais. E até, acho que a gente pode falar um pouco de desafios, né? Poxa, vocês têm uma atividade comunitária, vocês atendem a comunidade, às vezes 24 horas, final de semana, né? Qual que é o desafio disso na vida de vocês, na vida até pessoal de vocês? Como isso impacta na vida de vocês? É tranquilo, ou não, é difícil, às vezes, para mim, né? Porque acho que tem que ter muito amor e doação nesse momento, né? Queria que vocês contassem assim, um pouquinho rapidinho, né? Como que isso interfere na vida, né? Até na família de vocês. Olha, para mim sempre foi tranquilo, né? Eu sei que é um pouco diferente, mas sempre foi tranquilo. Eu tenho um filho que ele não é muito de participação, mas ele me estimula bastante, tem orgulho. O pai dele também sempre já foi vereador, também sempre, há muito mais tempo, dizia, tu tem que concorrer, tu tem que se pôr, tu tem que se bancar, né? Porque eu acho que isso as mulheres têm um pouco mais de dificuldade de se bancar. Então, não tive isso. Agora, eu vou te dizer uma coisa, eu vejo desde sempre as coisas com neon, então eu preciso sempre falar quando eu vejo alguma coisa que não está adequada à questão das mulheres, né? E eu estava comentando, acho que com as vereadoras ontem, ou esses dias, que talvez esse espaço na Câmara, olha que eu já passei, fui a primeira mulher presidente do DCE da UX há muitos anos. Já fui do movimento sindical, que é um espaço bastante masculino, né? Já fui de todos os movimentos
eu acho que eu nunca senti tanto esse peso de ser mulher como na Câmara de Vereadores. Eu já trabalhei na Câmara em outra época como assessora, enfim, né? Na época, acho que era só a vereadora Raquel e a vereadora Geni. Mas, assim, eu sinto que é um espaço bem difícil. Então, eu acho que o grande desafio nosso não é nem só concorrer, que é difícil, não é nem só se eleger, que é difícil, mas é conseguir nos manter num espaço que é muito, ainda mesmo a gente sendo um terço, ainda é um lugar bastante, que tem muito esta coisa do machismo muito forte. Eu acredito muito nisso e, infelizmente, eu acho triste, né? Não deveria ser assim. E eu acho que nós todas lutamos, sabe, para fazer essa disputa, já falamos, acho que já foi pior, mas mesmo assim, quando a pessoa nem se dá conta que ela está sendo machista, é pior ainda, porque aí está naturalizando o machismo, né? E existe isso na nossa Câmara. O grande desafio, eu acho que é esse, em todos os momentos, mas na minha casa é menos difícil do que no meu trabalho nesse momento. Eu passo a palavra, gurias. Fiquem à vontade. Esse momento eu vou guardar um pouquinho para mim. A gente já entra numa linha do preconceito, da resistência, né? Eu acho que acontece isso não só na Câmara, mas em outros espaços, né? Eu acho que o grande desafio é a gente conseguir conciliar tudo. Porque a gente tem família, a gente tem os tempos, né? Esse equilíbrio da nossa vida. Porque me parece que está tudo muito confuso. As nossas agendas que não param, né? Foi difícil reunir já. A gente tem família, a gente tem... eu sou empresária também, tenho empresa. Então, o grande desafio para mim está sendo conciliar tudo. E eu me cobro muito porque eu quero fazer tudo na perfeição. Tem que ser o melhor possível sempre. Então, talvez também um grande desafio para mim é parar de me cobrar tanto, né? Porque às vezes a gente precisa deixar a vida nos levar, né? Porque a gente está no caminho. Tenho certeza que a gente está no caminho, mas a gente não precisa se cobrar tanto, tanto, tanto. E a mulher é assim. A mulher se cobra demais. A gente não vê os homens se cobrando porque, cheguei em casa e não tenho uma roupa lavada. A gente se cobra. Eles não, tá tudo bem. Pega outra lá, né? E a gente se cobra porque quer manter a casa em dia, a gente se cobra porque quer dar tempo para a família, a gente se cobra porque quer fazer o melhor trabalho do mundo, né? E a gente se cobra porque quer estar na comunidade e fazendo o seu melhor. Então, para mim, o grande desafio é conciliar tudo isso, né? E que acredito que era o desafio da mãe, da nossa avó, né? De fazer tudo isso ao mesmo tempo. O desafio atual da mulher. É por isso que as mulheres estão com a saúde mental tão, digamos assim, afetada, porque elas querem cumprir com todos os seus papéis e bem. A vereadora Sandra tirou as palavras da minha boca aqui, né? Eu acho que os maiores desafios, para mim, é a questão do perfeccionismo, de superar as minhas próprias expectativas. Eu sempre tenho aquilo que eu tenho que fazer melhor e melhor. E a questão de conciliar tudo isso é bem difícil, não é fácil. Eu tenho uma filha de 9 anos, né? Eu tenho 2 sobrinhos que eu crio, um de 16 e um de 18. Que já moram comigo há mais de 5 anos, e uma avó que deu um AVC em 2012, não fala e mora comigo também. Então, eu tenho que administrar tudo isso. Claro que eu tenho a minha rede de apoio, né, os meus pais, enfim, as minhas irmãs que me auxiliam, mas eu tenho que administrar tudo isso. Então, eu tenho que arrumar o remédio da avó, eu tenho que verificar se eles comeram, se eles não comeram, como é que foi o dia e tudo mais, e conciliar com toda essa agenda. E eu sou empresária também, tenho uma loja. Então, na loja eu nem estou passando, né, na loja eles estão administrando, porque realmente antes eu fazia muito de tudo isso, mas antes eu não era vereadora, então eu fazia no meu tempo. Eu organizava o meu tempo. Agora, eu sou vereadora. Então, onde eles me chamam, eu também tenho que estar. E isso é muito difícil conciliar as agendas. Parece que falta horários. E daí mais a família. E a gente se cobra muito desse tempo. A Yasmin, eu tô levando ela na escola ainda. Então, eu levo ela na escola e venho pra Câmara. E às vezes aí ela me cobra, por que tu não foi me buscar? E não deu tempo, né? E a gente só tá no início. Então, isso assusta bastante. E, claro, como a vereadora Rose falou, a questão do machismo
Câmara de Vereadores, assim, o aspecto machista é muito grande. Cada vez que uma mulher se levanta para falar, é diferente. Então, a gente sente isso muito naturalizado, as pessoas, né, vão tentando naturalizar muitos movimentos que acontecem desde o momento que a gente se elege, mas a gente sabe de tudo isso que a gente vai passando. Então, conciliar tudo isso, estar presente, se fazer presente, é bem complicado, mas estamos na luta. A mulher é o centro da família, né? Tu vê que as coisas tudo acontecem. Isso aí. Eu acho que, e a gente tem refletido muito sobre isso enquanto sociedade, mas acho que quando a gente passa a ocupar um espaço como esse, às vezes as pessoas elas acreditam por alguma coisa que eu ainda não sei bem por quê, que a gente não sofre as coisas, a gente luta, mas a gente não sofre por aquilo que a gente luta. Sendo que, na verdade, a gente luta contra muita coisa e por muita coisa que nós também somos impactadas, né? Então, quando a gente fala de uma estrutura social, a gente também está dentro dela. E aí, quando a gente está na Câmara, que é um espaço ainda extremamente, né, parece que os homens eles são acostumados com o poder, e nós não somos ainda. Né, pra gente tem coisas que são estranhas, eu mesma tenho uma coisa de refletir sobre tudo, criticar tudo, porque a gente tem uma visão crítica, né? Enfim, sempre foi assim, mas não quer dizer que sempre tem que ser. Mas pelo fato dos homens sempre ocuparem esse espaço, parece que para eles é natural, e quando a gente chega, causa um estranhamento. Né? E aí eu vejo que a sociedade, mesmo com todo esse avanço, mesmo com todo o apoio, também ainda não está acostumada e não compreende, né? Que nós, se eu sou vereadora, eu não vou conseguir dar atenção para tudo como eu dava antes, como vocês colocaram. Né? Então, é uma coisa que eu estou trabalhando comigo mesmo, porque eu acho que como nós somos vereadoras, nós temos uma tendência, assim, de querer fazer tudo muito bem feito, não é à toa que nós estamos aqui. Ao mesmo tempo em que, se eu sou vereadora hoje, eu não vou conseguir dar atenção para tudo como eu dava antes. E tá tudo bem. Só que a gente se cobra muito, e as pessoas também nos cobram muito, né? Existe um peso social. Mas é que antes tu fazia. Mas que não... Mas, poxa, assim, antes eu não tinha a responsabilidade que eu tenho hoje. Né? Então, essa pressão de ter que estar em tudo, de ter que cuidar de todo mundo. E aí fica o grande questionamento, né? Tá, quem cuida da gente? Então, para isso, a gente conta com o apoio da nossa família, mas muitas vezes aquele cuidado com a gente é o que a gente precisa também refletir, porque no fim quem tem que se cuidar é um pouco a gente mesmo também, né? Ficar esperando pelos outros talvez não seja a melhor opção. Eu acho super legal quando a gente fala dessa questão das mulheres, é tão gostoso de ouvir, né? Porque eu acho que tem uma pressão que é nossa mesmo, concordo plenamente, assim, né? A vereadora Sandra puxou e as meninas complementaram, que é muito grande, assim. A gente se cobra demais. A gente tem que estar em todos os lugares, nem que seja dar só uma passadinha, não posso ir, a Rose me pediu para... Enfim, a gente faz desse jeito, que é demais. E a gente precisa se controlar nesse sentido, precisa acalmar um pouquinho, entender até onde a nossa saúde mental e física aguenta efetivamente, mas também acho que a gente precisa refletir sobre o nosso olhar sobre nós. O quanto nós efetivamente estamos juntas nisso. Porque tem aquela questão estrutural, né? De que se criou a ideia de que a gente precisa competir entre nós, de que mulheres são sempre adversárias, que elas estão sempre mais brigando com as outras, que elas não confiam. E a gente foi entrando nisso, assim, nessa onda. E a gente precisa mudar isso. A gente precisa entender diferente. A gente não pode cair sempre nessa questão machista que está clara. Agora, tem um lado também, né, Cris, que é assim... a gente está enxergando essa questão do machismo. Mas quando a gente se posiciona em relação a isso... está se fazendo de vítima, coitadinha. Ou então ela está falando alto porque ela é uma histérica. Se fosse ele na tribuna não teria problema nenhum. E aí, será que a gente não faz isso também? Será que quando uma de nós está lá fazendo alguma coisa, a gente não diz, chega, ela vem de novo com aquele mimimi? Será que a gente não está fazendo isso? Será que a gente não está tentando... se masculinizar também numa atitude dessas? A gente precisa refletir sempre qual é o nosso papel, assim, né? E quando a gente fala sobre, e eu ouvi daqui, de todas praticamente, né? A Câmara é um espaço ainda muito machista, é um espaço difícil de estar. Isso é assustador. Isso é assustador. Eu imaginei que no momento em que nós, né, chegássemos a esse ponto de ser a Casa das 7 Mulheres, na maior bancada feminina da história, a gente teria uma virada linda, e ela não está acontecendo. Ela não existe. Nós já temos uma previsão de 4 homens presidentes para esta legislatura. Então, nós estamos falando de uma oportunidade que nós tínhamos de ter mulheres e nós não temos e não vamos ter.
Isso já é uma coisa, né, tratada. Então, olhar isso com um olhar de, ok, tudo bem, é do jogo, não pode ser. A gente tem que discutir isso, sim. Não é pessoalizar, é discutir. Porque quando eu falo que eu estou nesse lugar, a Rose tá, a Sandra tá, a Daiane tá e a Andressa tá, e a Estela e a Andressa que não estão com a gente não chegou por acaso. A gente chegou porque muita gente batalhou muito para que a gente conseguisse, nesse momento, estar aqui também. Então, a gente não pode baixar a guarda. Não dá para baixar a guarda. A gente tem esse hábito de ouvir alguém falar um pouco mais alto, querer sentar contigo e falar pertinho, num tom outro. Um abraço, pode falar do jeito que tu quiser. Eu sei o que eu defendo, eu sei o que eu acredito. E a gente vai seguir defendendo o que acredita. Tá certo. Bom, eu queria falar mais com vocês sobre políticas públicas para as mulheres, mas eu acho que vamos ter que se reunir de novo, porque somos muitas mulheres, temos assunto, temos pauta. Vamos tentar de novo reunir já com as outras vereadoras também. Eu tenho que encerrar, porque a gente tem evento, está na 4ª Festa das Colheitas, nos pavilhões da Festa da Uva, então vocês viram a movimentação, quem nos acompanhou viu a movimentação, porque a gente está no meio da festa, está acontecendo uma festa linda que a nossa cidade promove a cada 2 anos, né? E, bom, acho que dá para vocês só deixarem uma mensagem final, assim, por causa do Dia da Mulher, né? Eu acho que uma mensagem voltada direcionamente para as mulheres. Eu acho que as mulheres precisam sempre ir para a luta, não tem outra alternativa. É isso. Eu gosto daquela frase, mulher, te organiza e vai para a luta. Porque é um dia de comemoração, mas não é um dia que a gente quer ganhar flores, beijinhos, a gente pode até ganhar. Mas a gente quer direitos iguais. Direitos iguais, isso é a luta das mulheres, essa é a luta do feminismo. O feminismo não é nada contra os homens, é direitos iguais. E gurias empresárias, vou dar uma má notícia. Eu, desde que eu entrei para a Câmara, eu não consegui pegar um processo no meu escritório de advocacia, tá? Então, não sei. Acho que não vai dar muito certo. Mas é isso, acho que as mulheres têm que se organizar, isso que a Marisol fala, cada vez a gente enxergar mais. Nós vamos ter rivalidades e diferenças ideológicas entre nós, mas nós temos que estar sempre nos acolhendo quando a gente vê que a situação que vem aí é por ser mulher. Aí é uma violência política. Na verdade, eu acho que o grande recado mesmo, pegando a linha do que a Rose falou, mas todas as gurias também, a Marisol falou um pouco dessa questão da rivalidade feminina, né? Acho que a gente tem que pensar muito bem quem são os nossos inimigos mesmo, sabe? Acho que enquanto sociedade, pensar a raiz dos problemas, mas enquanto mulheres, é claro que tem, né? Nós somos 23 vereadores, tem eleição, é uma disputa entre nós, querendo ou não, mas a gente não precisa se atacar, a gente não precisa se prejudicar. E quando, sim, há algo injusto com a minha colega, eu preciso falar. Eu não posso olhar ela sendo violentada e não fazer nada. Eu acho que isso é um erro que a gente comete, né? Então, enquanto sociedade, que as mulheres possam se unir e entender que nós somos muito mais iguais e parceiras do que competidoras entre nós. Então, o grande recado, acredito que seja esse, nesse 8 de março, para a gente se fortalecer nas lutas que virão. Certo. Mari, desculpa. Imagina, sem problemas. Não, é muito rápido. Eu acho que a gente deu vários recados importantes para vocês que estão assistindo e para nós. Eu estou levando várias coisas aqui para pensar muito quando sair dessa nossa conversa. Mas eu acho que, assim, feliz Dia da Mulher para todas. É um dia de celebração, sem dúvida nenhuma. Pode vir flor, bombom, eu gosto. Mas, acima de tudo, o respeito, obviamente, né? Entre deles conosco e entre nós, e as mulheres só que acreditem em si, assim, que não baixem a guarda, que não deixem com que eles imaginem eu me refiro a esses homens que ainda têm esse espírito machista, porque a gente conhece também, graças a Deus, na sociedade, muita gente que está conosco compreendendo que a nossa luta não é porque nós somos melhores de forma alguma, mas é porque nós somos, no sentido de existir, nós existimos. E nós precisamos batalhar juntos, porque é só juntos que a gente vai mais longe. Então, parabéns a todas as mulheres, que seja um dia de celebração e reflexão. Certo, Sandra? Que todas nós juntas, a gente continue sendo fonte de inspiração para tantas outras mulheres estarem onde elas quiserem. Mas eu tenho certeza, assim como diz a vereadora Marisol, que todas nós gostamos de flores, mas a gente troca por respeito. Obrigada.
Cris, então o nosso recado também vai para que todas as mulheres elas possam estar realmente onde elas quiserem, né? Fica meio repetitivo isso, mas se ela quer estar na escola, ela esteja na escola. Se ela quiser estar trabalhando, ela possa trabalhar, que ela tenha oportunidades de trabalho, que ela tenha onde deixar as suas crianças para fazer isso. Eu acho que é isso que a gente pede para a sociedade em si. A gente gosta de bombom e chocolate, gosta de flor também, né? O respeito e mais oportunidades. Eu acho que a gente precisa cada vez mais estar na luta por mais oportunidades para as mulheres que nos colocaram também aqui, né? Para essa sociedade que nos colocou aqui. Então, eu acho que é isso que eu desejo para todas as mulheres. Oportunidades e que elas estejam onde realmente elas quiserem. Bom, tá certo. Você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Vocês, muito obrigada, meninas vereadoras, fonte de inspiração para nós, para a cidade, para a comunidade que vocês representam. Agradecer também à organização da Festa das Colheitas, que nos cedeu aqui móveis, proporcionou também a gente ter esse espaço, a todo mundo que nos ajudou a produzir o programa de hoje e a você pela companhia, muito obrigada. Feliz Dia da Mulher e até um próximo Entre Elas.